Meus queridos, vamos para a autocorreção agora das páginas 63 e 64 da apostila, tá? Número 89. Tem um textinho aí para vocês lerem. Fala sobre a cidade de São Joaquim, né? Que é uma das cidades mais frias aí do Brasil. Fica lá em Santa Catarina. E aí comenta a respeito das temperaturas, né? E depois te faz algumas perguntas com relação ao texto. Na letra A, te pergunta qual é a menor medida de temperatura em São Joaquim que foi citada no texto. Para quem leu o texto, conseguiu identificar que a menor temperatura citada foi de menos 2 graus Celsius, certo? Abaixo de zero aí a temperatura. Letra B. O que aconteceria com essa medida de temperatura se ela aumentasse 18 graus? Então, se eu estou em menos 2, eu vou aumentar, eu vou somar mais 18, certo? Coloquei entre parênteses, né? Agora eu posso fazer a regrinha de sinais, mas antes eu vou tirar do parênteses. Menos 2 mais 18. Sinais diferentes, subtrai. 18 tirou 2, 16, sinal do maior módulo, 18. Então, a temperatura passaria a ser aí 16 graus. E aí, na mesma letra, né, na letra B ainda, ele te pergunta se a temperatura diminuísse 18 graus. Então, eu estou em menos 2. Ela vai diminuir 18 graus. 18 graus positivos, representei mais 18. Tiro de dentro do parênteses, menos 2, oposto de mais 18, menos 18. Sinais iguais você soma e repete o sinal de menos. Então, a temperatura passaria a ser menos 20, certo? Na letra C, te pergunto o que aconteceria com essa medida de temperatura se ela aumentasse 2 graus. Então, vamos pensar. Nós estamos em menos 2. Ela vai aumentar mais 2. Tiro de dentro do parênteses, vai ficar menos 2 com mais 2, a temperatura passa a ser de 0 grau. E a letra D, considerando a menor e a maior medidas aí de temperatura citadas no texto, quantos graus separam essas temperaturas? A maior temperatura citada foi de 24 graus. Se eu quero saber a diferença, eu vou fazer uma subtração. Então, eu vou subtrair da menor aí, que foi menos 2. Tiro de dentro do parênteses, 24, oposto de menos 2, mais 2. 24 mais 2, 26 graus aí, então, é a variação de temperatura entre a menor e a maior. Continuando aí, número 90. O número 90 foi apresentado para vocês dois gráficos, certo? Tá aqui os dois. Representa a arrecadação aí e a despesa mensal de uma empresa. E o outro representa o saldo. O que é o saldo? É quando do valor arrecadado eles subtraem a despesa, né? Para saber com quanto aí, de quanto foi o saldo dessa empresa. Se ela ficou no positivo, ou seja, ela arrecadou mais do que ela gastou, ou se de repente ela ficou, igual aqui embaixo, ó, ela ficou no negativo, ela gastou mais do que o que ela havia arrecadado. Certo? Aí depois de analisar o gráfico, a gente consegue ver aqui as colunas em azul, né? Estão acima do zero, então são todos valores positivos, é o que foi arrecadado. O que está em vermelho está abaixo de zero, então foram todas as despesas, quer dizer que esses valores são subtraídos do que foi arrecadado, né? O primeiro aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma arrecadação de 30 mil reais, só que teve um gasto de 15 mil reais. Então, 30 tirou 15, ela ainda teve um lucro, né? Um saldo aí de 15 mil reais, que é o que está aqui. O segundo aí, ó, você tem uma arrecadação de 35 mil reais, mas você teve uma despesa de 25 mil reais. 35 tira 25, você tem 10 mil reais aí como saldo, que é o que está aqui em fevereiro. E assim por diante. Depois de analisar o gráfico, te faz algumas perguntas, tá? Então, são elas que a gente vai responder agora. Na letra A, dizia assim, em que mês o saldo foi maior? Então, olhando aí para o segundo gráfico, você consegue ver que o maior saldo foi no mês de janeiro. Em janeiro, ela teve um saldo aí de 15 mil reais. Na letra B,
te pergunta qual foi, né, o mês em que o saldo foi menor. Se você olhar no segundo gráfico, você consegue ver que o menor saldo ele foi do mês de junho. Por que ele foi menor? Ele foi negativo. Então, ele foi negativo de quantos mil-reais? Dê uma olhadinha aí. Negativo de 20 mil-reais. Quer dizer que ela gastou mais do que arrecadou. Na letra C, você tem aí, o mês de saldo maior foi o de maior arrecadação? Então, dê uma olhada. Se o mês de maior saldo foi janeiro, foi o de maior arrecadação? Sim ou não? Não, né? O saldo aí maior foi o de janeiro e o de menor arrecadação foi o de fevereiro. Dê uma olhada, porque o maior arrecadação a gente vai olhar pelos valores positivos. E aí você vê lá no primeiro gráfico, em fevereiro, o que ela mais arrecadou, foi o mês, né, que ela mais arrecadou, que ela arrecadou 35 mil-reais. Só que ela arrecadou mais, mas a despesa dela também foi maior. Então, quando fez, né, foi calculado o saldo, ela ficou com 10 mil-reais. Então, o mês de maior arrecadação foi fevereiro, mas quando calculado o saldo foi maior aí no mês de janeiro. Então, você vai dizer que não, por esse motivo que eu acabei de explicar. E na letra D, ele pede para você calcular aí o balanço, né, final do primeiro semestre, se houve lucro ou houve prejuízo. De quanto? Aí é só você calcular os valores que estão aí no segundo gráfico. Ó, mês de janeiro, saldo positivo de 15 mil. Fevereiro, positivo de 10 mil. Março, negativo de 10 mil. Em abril, ela arrecadou o mesmo que ela gastou, então ficou com saldo zero. Em maio, saldo positivo de 10 mil e em junho, negativo de menos 20. Quando você somar tudo isso, né, ó, zero, aqui eu tenho mais 10 com menos 10, você pode cancelar que são opostos. Aqui você vai fazer, ó, mais 10 com menos 20, né, ou você pode fazer aqui, ó, mais 15 com mais 10, vamos somar os dois positivos. Você vai ter mais 25. Mais 25, vou subtrair 20. Com menos 20, eu vou ter um saldo aí de 5 mil-reais. Então, essa empresa, ela teve lucro de 5 mil-reais, certo? Ó, um beijo, meus amores, façam a correção, preencham direitinho, não esqueçam que assim que nós voltarmos, eu vou estar conferindo aí pelas datas o material, tá? E tem que estar tudo certinho, corrigido, de forma bem organizada. Tô com muita saudade de vocês, tá? Um abraço a todos.